Fala rapaziada, vamos a mais uma videoaula onde eu vou comentar com vocês o exercício número 4 da nossa aula número 11. Antes de eu começar o exercício número 4, vamos falar um pouquinho sobre o assunto, que são as fórmulas da aceleração constante. Então é o seguinte, quando eu tenho qualquer exercício, qualquer problema ou situação de aprendizagem que diz que se trata de uma aceleração constante, eu tenho que utilizar uma fórmula para resolver esse exercício. E as fórmulas trabalhadas em sala foram essas 5 fórmulas que constam aí do lado. Como identificar essas fórmulas? Vou dar uma revisão rapidinho do que eu comentei em sala. Se você já sabe, avança o vídeo. Eu disse em sala de aula, rapaziada, que existem 6 grandezas no total. Primeira grandeza, quando se trata do deslocamento, o espaço que uma pessoa percorre. E deslocamento e espaço eu represento pela letra X. Esse X meu aqui quer dizer espaço final, esse X0 quer dizer espaço inicial. Mas quando eu estou me deslocando, eu posso andar mais rápido ou mais devagar. E isso significa calcular a velocidade. Pode ser de uma pessoa ou de um objeto qualquer. Então eu tenho mais 2 grandezas importantes aqui, que é a velocidade final ou a velocidade inicial. O que altera a minha velocidade é a aceleração. E como vocês devem estar lembrados, a gente estudou o espaço, a velocidade e a aceleração, tudo em função do tempo. Então essas são as 6 grandezas que estarão envolvidas dentro dessa fórmula. O que eu preciso que vocês observem é o seguinte, é qual grandeza que falta em cada fórmula. Esse vai ser o primeiro passo para que você identifique qual fórmula nós iremos utilizar para resolver o problema. Por exemplo, na primeira fórmula, vou fazer só 2 exemplos aqui, o resto vocês completem. Na primeira fórmula, a gente tem a velocidade, está aqui. Então, esse carinho eu tenho. Eu tenho a velocidade inicial, então esse carinha aqui eu tenho. Eu tenho a aceleração, então esse cara eu tenho. E tenho o tempo, que está aqui, ó. Então, na primeira fórmula, faltam 2 grandezas. Então, as grandezas que faltam é o espaço final e o espaço inicial. O mesmo raciocínio vocês farão para a segunda fórmula e para as demais. Aqui você tem espaço final e inicial, velocidade inicial e tempo, aqui. Aceleração. É fácil você perceber que está faltando quem? A velocidade. Então, na segunda fórmula, falta a velocidade. Então, preencham aqui do lado com todas as grandezas que estão faltando. Isso vai auxiliar a gente, ó. Eu preenchi aqui para vocês. Na terceira fórmula falta o tempo. Na quarta fórmula eu não tenho a aceleração. E na última fórmula eu não tenho a velocidade inicial. Por que é importante eu colocar isso? Vamos supor que eu tenho uma situação, problema, e não foi dado o valor da aceleração. Então eu posso utilizar uma outra fórmula que não tenha a aceleração. Mas vocês vão observar isso melhor nos exercícios que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Resolvendo o exercício número 4. Uma certa cabina de elevador percorre uma distância máxima de 190 metros e atinge uma velocidade máxima de 305 metros por minuto. A cabina pode acelerar a partir do repouso e desacelerar de volta ao repouso, a uma taxa de 1,22 metros por segundo ao quadrado.
A primeira coisa que vocês precisam observar no exercício é interpretar o que esse exercício está dizendo para a gente. Ele diz que uma certa cabina de elevador, ela percorre uma distância de 190 metros. Então imagina você entrando dentro do elevador, apertando o botão do último andar. Você vai subir, percorrer um espaço de 190 metros. Essa é a primeira informação. Está aqui. E vai atingir uma velocidade máxima de 305 metros por minuto. Então, toma muito cuidado aqui, rapaziada. Ó, bastante atenção agora. Como que funciona a estrutura de um elevador? Quando você entra num elevador, ele está parado. A sua velocidade inicial é 0. Quando você aperta o botão do último andar, ele começa a se deslocar. Como que funciona esse deslocamento? Ele dá um empurrão, um impulso, até atingir uma velocidade máxima, que é o que eu falo que ele está acelerando. Depois que ele acelerou, ó, então ele começa com uma velocidade inicial 0, quando ele chega no último andar, ele para. Então a velocidade dele final também vai ser 0. Mas quando ele vai começar a se deslocar, o elevador, ele atinge uma velocidade máxima, que é o momento em que há uma aceleração. E o exercício disse que essa velocidade máxima é 305 metros por minuto. Então tá aí. Só que o exercício, só que o elevador, pessoal, ele não vai ficar acelerando até o último andar. Ele dá aquele empurrão, acelera, depois ele continua numa velocidade constante, ou seja, nesse intervalo aqui, a velocidade dele sempre vai ser 305 metros por minuto, vai ficar constante. Aí quando estiver quase chegando aonde ele tem que parar, o elevador também não vai parar numa tacada só, ele vai começar a desacelerar. Então, a ideia do exercício, a interpretação é essa. Como funciona o elevador? Ele primeiro acelera, atinge a velocidade máxima, depois ele continua com uma velocidade constante, depois, quando ele está chegando perto da onde eu quero descer, ele começa a desacelerar. Ele começa a uma velocidade inicial 0, atinge a velocidade máxima, fica na velocidade máxima, depois no intervalo em que ele vai desacelerar, ele sai da velocidade máxima e começa a diminuir até parar, ou seja, até atingir uma velocidade igual a 0. Então aqui eu fiz para vocês uma interpretação do exercício. Vamos à resolução. O exercício pergunta qual a distância percorrida pela cabine enquanto acelera a partir do repouso até atingir a velocidade máxima. Quando eu pergunto para vocês a palavra distância, qual a distância? Você tem que lembrar. O que o professor falou na sala? Toda vez que eu falo em distância, eu estou querendo encontrar o valor do x, eu estou querendo encontrar o meu espaço, ou seja, quanto que está do x0 até o x, quanto que eu percorri nesse espaço. Mas eu quero a distância percorrida enquanto ela acelera. O elevador não vai ficar o tempo inteiro, meu caro aluno, acelerado. Tem um momento que ele vai ter a velocidade constante e depois ele desacelera. Então eu quero esse intervalo aqui só. Qual é essa distância, esse pedaço, até que ele atinge a velocidade máxima, até que ele atinge isso daqui. Então eu quero, como eu quero distância, eu chamei esse pedacinho de x. Observem aqui, ó. Então vamos observar essa figura e ver as informações que nós temos.
Como o elevador parte do repouso, foi dito lá no começo do exercício, a velocidade inicial é zero. Velocidade inicial nossa é zero. O exercício quer saber o valor da distância. Ele sai da posição inicial. Essa posição inicial eu chamo de x0 igual a zero. Aí ele sobe, sobe, até chegar numa posição x. Eu quero descobrir o valor do x. Como ele partiu do repouso, zero aqui. O que mais que eu tenho de informação? A velocidade máxima, que é de 305 metros por minuto. Foi dado no exercício, no enunciado, a aceleração de 1,22 metros por segundo ao quadrado. Então, peguei todas as informações que eu tenho, agora eu preciso descobrir qual fórmula que eu uso. Lembram das nossas grandezas que eu coloquei lá no começo? Olha aqui, ó. Eu quero achar o valor do x. Eu quero achar esse daqui. Eu tenho o x0, o v0 e o v. Eu tenho o x0, o v0 e o v. Está aqui. E tenho também a aceleração. Eu preciso descobrir uma fórmula que vai pegar essas 5 grandezas ao mesmo tempo. A fórmula que pega as 5 grandezas ao mesmo tempo é uma fórmula que não tenha o t. Não existe nenhuma fórmula que tenha 6 grandezas juntas. Então, a única que tem essas 5 é a que falta o t. Por isso que eu pedi para vocês acharem lá o que falta. Aí vai lá naquela introdução do nosso vídeo e vê as fórmulas. Qual a fórmula que falta o t? Então, vamos lá. A fórmula que a gente vai usar que falta o t é essa daqui. V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração x menos x0. Observe que aqui falta o t. Esses dados aqui foram os dados que a gente retirou no exercício. O espaço final que eu quero encontrar, o espaço inicial, velocidade inicial. Agora, observem que a velocidade final ela está em metros por minutos. E a nossa aceleração está em metros por segundo. Não combina. Então, eu preciso transformar metros por minutos em metros por segundo. 305 metros por minuto pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Isso é uma divisão. A cada 1 minuto eu tenho 60 segundos. Dividindo 305 metros por 60 segundos, a minha velocidade dá aproximadamente 5,08 metros por segundo. Então, agora vamos pegar todas essas informações que vocês estão vendo aqui e vocês vão fazer um favor, vão substituir em cada letra aqui. Antes de substituir, observem que o x0 e o v0 valem 0. Eu posso excluir já aqui, ó. Agora vamos substituir o restante. A velocidade eu converti, ficou 5,08, mas eu tenho que elevar ela ao quadrado. A aceleração vale 1,22 e eu quero encontrar o valor do espaço. Esse aqui. Resolvendo 5,08 ao quadrado, vai dar 25,8, que é igual 2 vezes 1,22 vezes x dá 2,42x. Eu quero o valor do x, quem está multiplicando aqui passa dividindo. Então, 2,44 passa dividindo. Então, esse espaço é 10,57 metros. Então, vamos interpretar esse resultado. Vamos ver se ele tem sentido. Na letra B, o exercício diz o seguinte: quanto tempo a cabina leva para percorrer a distância de 190 metros sem paradas?
ela parte do repouso, ela parte do momento que você entra dentro do elevador e chega com uma velocidade zero. Dizer que chegou com uma velocidade zero é que você chegou no seu destino, o elevador parou e você desceu. Olha o nosso esquema aqui. Para que eu descubra o tempo que esse elevador demorou para percorrer 190 metros, eu preciso achar o tempo que ele demorou acelerando, o tempo que ele demorou com aceleração constante e o tempo que ele ficou desacelerando. Dá uma lida aí, olha. Aí depois que eu achar cada um desses tempos, eu vou ter que somar tudo, aí eu vou ter o meu tempo total. Então, primeiro eu vou achar esse aqui com vocês. Depois eu vou achar esse aqui que está fácil. E por último eu acho esse terceiro. E a gente soma tudo. Então, mãos à obra. Vamos achar o tempo que ele ficou acelerando. Conversando com o exercício. Que informações que eu tenho a respeito do momento em que ele acelerou? Eu tenho que ele percorreu um espaço de 10,57 metros. Isso a gente achou, ó, ele saiu do x igual a 0 e chegou no x igual a 10,57. Isso a gente achou pela letra A do exercício. Eu sei que a velocidade inicial dele é 0. Isso a gente viu anteriormente, o elevador estava parado. Aí ele aqui nesse ponto, ele atingiu a velocidade máxima dele, que a gente converteu de metros por minuto para metros por segundo. E foi dado também a aceleração. E eu quero encontrar o tempo. Eu tenho uma grandeza, duas grandezas, três grandezas, 4, 5. No total, são seis grandezas. Se eu tenho 5, eu posso escolher qualquer uma fórmula que vai ter o t. Aí eu vou conseguir descobrir o tempo. Então, qualquer fórmula que eu pegar que tenha a letra t, eu descubro quanto tempo ele demorou para sair daqui e atingir essa velocidade máxima. Aí a gente viu que a fórmula mais fácil é a primeira, essa daqui, ó. Com essa fórmula, eu consigo descobrir o tempo. Eu sei que a velocidade inicial é 0, então eu já posso sumir com V0 aqui. Agora, só terminando de resolver o exercício, velocidade final, 5,8. Aceleração é 1,22 vezes o t. Então, só peguei esses dados e coloquei aqui, ó. Peguei a velocidade de cá. Peguei a aceleração que estava aqui e substituí. Resolvendo essa equação, 1,22 passa dividindo, a gente percebe que ele demorou 4,16 segundos. Então, o momento que ele acelerou, eu já achei. Agora vamos tentar descobrir o tempo em que o elevador ficou desacelerando, ou seja, ele ficou a uma velocidade constante, a velocidade dele aqui era 5,08 metros por segundo. Então teve um momento que ele ficou sempre a 5,08, foi indo, foi indo, foi indo. Ó, esse aqui já convertido. Aí quando estava chegando no meu destino, ele foi parando e foi desacelerando. Quanto tempo ele ficou aqui desacelerando? Então vamos calcular. Para calcular o tempo que ele desacelerou, eu coloquei todas as informações nessa tabela do lado. Então vamos ver aqui. Desacelerou. Quando ele atingiu a velocidade de 305 metros por minuto, ele sempre subiu a 305 metros por minuto. Parou aqui. Então, a velocidade inicial aqui, nesse ponto, é 305 metros por segundo, que convertido dá isso. Tenho também a velocidade final. A velocidade final vale 0, porque é onde o elevador parou.
O que mais que eu tenho de informação aqui? Vamos ver. Velocidade final, velocidade inicial. Agora, quero encontrar o tempo e tomem muito cuidado aqui, ó. Eu coloquei um sinal de menos na aceleração porque ele está desacelerando. Então, a aceleração está caindo. Se a aceleração está caindo, eu digo que ela é negativa. Então, quando eu falo que acelerou, positivo, desacelerou, negativo. Agora, aqui eu tenho uma grandeza da velocidade inicial, a final e a aceleração. Tenho 3 grandezas para encontrar uma quarta. Ah, professor, mas acabou de dizer que precisa de mais uma grandeza para encontrar a quinta. Sim, pessoal, mas a primeira fórmula ela é uma exceção. Olha bem, se você pegar a primeira fórmula, você tem tudo o que você precisa para achar o valor do tempo. A primeira fórmula, ela mistura velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Eu tenho aqui a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração. Se eu tenho esses 3, eu consigo achar a quarta grandeza. Então, essa é a única fórmula que tem apenas 4 grandezas. Então, com 3, eu consigo descobrir. Vamos resolver? Então, vamos lá. Velocidade final, 0. Substitui. A velocidade inicial, 5,08. Está aqui. A aceleração eu pus negativa porque falou que estava desacelerando, a 1,22. Aqui é mais 5,08, passei para cá como menos. Eu quero o valor do t. Quem está multiplicando o t é o menos 1,22. Então, quem passa dividindo é o menos 1,22. Fazendo essa conta de divisão, também deu 4,16 segundos. Então, o elevador demorou 4,16 segundos para pegar a velocidade máxima e demorou também 4,16 segundos para começar a desacelerar. Ou seja, para chegar na velocidade igual a 0 e parar. Está aqui. Agora, para acabar o exercício, falta calcular o tempo em que o elevador permaneceu com a velocidade constante. Moçadinha, presta atenção numa coisa. Quando eu digo velocidade constante, eu não posso usar nenhuma daquelas 5 fórmulas que a gente tem lá. Aquelas fórmulas a gente utiliza para aceleração constante, não velocidade constante. Eu digo que uma velocidade é constante quando a sua aceleração é 0. Ou seja, o objeto não está acelerando. Ó, se a velocidade era 5,08 metros por segundo, a cada momento vai ficar 5,08 metros por segundo. Não tem aumento de velocidade. Isso é velocidade constante. Então, eu não utilizo nenhuma daquelas fórmulas. A fórmula que a gente utiliza para calcular a velocidade constante é essa daqui, ó, é da velocidade média, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, vamos ver o que eu tenho que achar, o que preciso fazer para localizar o tempo. Eu quero achar quem? Eu quero achar o tempo. Para isso, eu preciso de quê? Ô, professor, precisa da velocidade. Eu tenho a velocidade nesse espaço aqui? Tenho. 5,08 metros por segundo. Eu tenho o espaço? Tenho. Porque, olha bem, eu sei que nesse pedaço que ele acelerou, a gente achou lá pelo exercício A. Ele andou 10,57 metros. Está aqui. Como o tempo em que ele desacelerou foi o mesmo, ele também percorreu 10,57 metros. Então, o tempo em que ele ficou
vai ser o que? O espaço, que é o que eu quero encontrar, que é o que falta aqui. Se tudo é 190, esse espaço vai ser o quê? 190 menos os 10,57 de cá, menos os outros 10,57 de cá, vai me dar esse espaço que eu quero. Então, para acabar, olha bem, você tem o espaço, para você achar isso aqui. Você tem a velocidade nesse intervalo de tempo, você consegue descobrir o tempo. Então, vamos jogar na fórmula. Coloquei o que eu tenho um espaço, que é esse pedaço, que eu mostrei agora há pouco para vocês. Eu tenho a velocidade que eu também mostrei para vocês e falei que eu quero encontrar o tempo. Substituindo essas informações na fórmula, ficaria assim. Aqui você pode pôr 1 embaixo e multiplicar isso em x. Resolvendo essa conta, teremos 33,24 segundos. Então, o elevador ficou 4,16 segundos acelerando, 33,24 segundos mantendo uma velocidade constante, mais 4,16 segundos desacelerando para que você pudesse descer do elevador, ou seja, para que ele atingisse uma velocidade zero. Tá aí o resumo de tudo. Somando as velocidades, como eu comentei com vocês, somando o tempo, né? Eu tenho 4,16 mais 33,24 mais 4,16, eu consegui descobrir que esse elevador ficou aproximadamente, que a gente aproximou cada valor, 41,56 segundos subindo. Tá aí, rapaziada. Espero que todo mundo tenha entendido. Caso ficou alguma dúvida, me procurem na sala de aula que será um prazer. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus.